Se existe um assunto que vai ser muito recorrente aqui nesse canal, eu garanto pra vocês que é mala de viagem. E cada vez mais eu tento ser mais específica para que você possa, sim, ter a garantia de que vai acertar na sua mala nas próximas férias. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês, ou melhor dizer, vou falar e vou mostrar os looks que eu usei na minha última viagem de cruzeiro pela Europa, as possibilidades que você tem de montar looks para que sua viagem seja uma viagem de conforto, diversão e, obviamente, muito estilo. Olá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Emília, sou designer de moda, sou coach, consultora de imagem, uma viajante apaixonada e sempre faço o quê? Esse link, essa ligação da minha profissão, daquilo que eu falo muito por aqui, mas também em relação a viagens, as viagens que eu faço, que eu fiz, que eu pretendo fazer, faço vlogs, tudo isso tem aqui neste canal. E no Instagram, se vocês não me seguem, aqui ó, já fica a minha rede social para que vocês venham me seguir pelo Instagram. Vocês pediram muito que eu falasse, que eu fizesse um vídeo falando sobre os meus looks do cruzeiro, o cruzeiro que eu fiz agora em maio pela Europa. Foi um cruzeiro que passou pela Inglaterra, pela Holanda e pela Irlanda, aonde tem aí algumas características diferentes, né? Os cruzeiros no Brasil a gente tem uma pegada, na Europa tem outra, tem questões relacionadas a clima, tem a questão relacionada, como chegar lá com essa questão de bagagem, de quanto que é possível de bagagem e obviamente a preocupação de muita gente, né? Eu tenho essa preocupação, possivelmente se você clicou nesse vídeo você também tenha, quer se sentir bem, se sentir confortável, não passar perrengue com roupas e estar lá com a sua assinatura de estilo e sair bem na foto, né, gente? Porque, ó, se tem uma coisa que não tá valendo ultimamente é ser turista caramujo, aquele que carrega a casa nas costas. E começando a falar sobre isso, sobre as minhas escolhas de look, vamos falar um pouquinho só sobre algumas regras relacionadas às possibilidades do que você pode ou não levar para o cruzeiro. Primeiramente, vamos falar de peso e quantidade de malas. Diferente do que é nas companhias aéreas, as cias marítimas têm bastante flexibilidade. Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil é a mesma coisa. Você pode sim levar bastante coisa. Claro, cada companhia, cada cia marítima tem lá a sua relação. É interessante que você possa, obviamente, entrar no site ou no aplicativo da cia marítima, conferir isso, mas eu garanto pra vocês que é possível levar muita coisa assim no navio. O fato é, vale a pena levar? Primeiramente porque a gente não sabe como que você vai chegar no navio. Se você tá fazendo um cruzeiro por aqui no Brasil, você pode ir de carro, mas eu tô falando aqui especialmente de um cruzeiro aonde? Na Europa. Eu só posso chegar nesse cruzeiro de avião, e aí eu tenho que obedecer as regras, né, de pesos e bagagens da companhia aérea, né, gente? É interessante que eu obedeça essas regras também, senão eu vou pagar mais excesso de bagagem na companhia aérea. Portanto, assim, é bacana que você pense nessa questão relacionada a excesso e não cometa excessos. Não seja o turista caramujo que leva tudo, né, nas costas, leva a casa nas costas, melhor dizendo. Outro fato importante, e eu acho que é o mais relevante que vale para qualquer viagem que você venha fazer. Você tem uma preocupação com sua imagem, tem uma preocupação em não passar frio e não passar calor, em ter opções, mas veja, levar muita coisa, levar muito excesso faz com que você fique mentalmente com uma poluição visual. Então as cabines dos navios, elas começam em média com 14 metros quadrados. Se você leva muita coisa, o que vai acontecer? Você vai ficar com aquele excesso de coisas, vai ficar tudo entulhado, vai ser chato, vai ser complicado. Então se organize melhor, pense no clima, pense nas possibilidades de looks, tenha assim looks, reservas, para que você, aquele dia não tá com vontade de usar aquele vestido que você tinha separado, que você tenha uma outra opção, ok, mas excesso de coisa não é interessante em nenhuma viagem, quanto mais numa viagem de navio, que você vai estar num lugar bem pequenininho ali para se trocar, para se arrumar e tudo mais. Dito isso, vamos começar aqui com uma questão de uma das regras relacionadas ao que não se pode levar. Cada companhia marítima tem lá uma relação de produtos que são peças, produtos, itens que são proibidos de serem levados, como chapinha, babyliss, secador, produtos inflamáveis, armas, obviamente, e bebidas. Mas tem lá uma lista e é sempre interessante que você dê uma checada assim que você compra o seu cruzeiro, você recebe todas essas informações via e-mail. Algumas companhias marítimas têm lá o aplicativo, você consegue checar essas informações através dos aplicativos também. Outra coisa bem importante mesmo,
leve mala de mão. Do mesmo jeito que a gente fala muito no avião, né, pra se ter uma mala de mão, mesmo que você vai despachar sua mala, que você pelo menos tenha ali numa mala de mão uma troca de roupa, que você tenha os seus itens mais importantes, os mais caros, remédios. No navio é a mesma coisa, gente. Então é importante que você tenha lá a sua mala do navio, né, dos seus looks, das suas peças, de tudo que você vai precisar. E também faça ali uma mala de mão, onde tem ao menos uma troca de roupa, e que essa troca de roupa possa ser de um look que você possa usar no jantar. Isso porque que quando você entra no navio, o que acontece muitas vezes? A tua mala, uma mala vai ser despachada, e essa mala despachada, ela pode acontecer de demorar um pouquinho para chegar e já tá na hora do jantar. Você entrou lá no navio, não chegou tua mala e já dá a hora do jantar. Ou você quer aproveitar a piscina, ou você quer ir pra academia, enfim, não sei qual é a sua ideia, mas o fato é que é sempre interessante você levar na mala de mão um look de troca e os itens de maior custos, né? Ou joias, acessórios, enfim, peças que você não pode ficar sem de jeito nenhum. Remédios. Então, pense nisso. Então, nos itens proibidos, atenção, e elaborar uma boa mala de mão para quando você tá entrando aí no navio, ok? Bora lá agora falar dos meus looks, das minhas escolhas. Mas para eu falar dos meus looks, eu vou comentar uma coisa aqui que é bem específico na época que eu viajei e o itinerário que eu fiz. O meu cruzeiro foi o cruzeiro MSC. Ele saía de Southampton, na Inglaterra, e ia para o caminho da Holanda, da Irlanda, voltando para a Inglaterra. Um cruzeiro de 5 noites no mês de maio, né? Nós embarcamos no dia 29 de maio. Maio é o mês da primavera na Europa. Ali tá o início da primavera. E nessa região onde eu estive fazendo o cruzeiro, é uma região mais fria. E eu sou uma pessoa friorenta também. Então, quando nós decidimos por fazer esse cruzeiro e quando eu estava preparando a minha mala, eu sabia sim que a possibilidade de eu pegar um sol, a possibilidade de eu pegar uma piscina, aproveitar, né, o espaço do navio que tem a área de lazer de piscina, toboágua e tudo mais, não seria muito grande, já que eu sou uma pessoa friorenta. E vou aproveitar aqui, se você ainda não assistiu o meu vídeo desse cruzeiro, assiste lá, eu fiz um vlog, né, falando um pouquinho do navio, falando um pouquinho dos dias, um pouquinho das paradas, então corre na descrição desse vídeo, eu deixei lá o vlog dessa minha viagem. Então, pensando nisso, sabendo disso, qual seria o clima, porque também é sempre interessante quando a gente fala em montar mala, a gente tem que falar em que você veja o clima, as probabilidades de chuva e tudo mais. Eu sabia que era praticamente impossível quase que eu fosse usar a piscina. Ainda assim, escolhi lá um look de piscina, um maiô, né, uma saída de piscina e tudo mais, mas realmente era só por um desencargo de consciência não ter que pagar. Meu primeiro look do cruzeiro foi um look muito temático. Eu sou muito chegada em fazer looks que são temáticos. O que são looks temáticos? Os looks temáticos que eu menciono é quando você entra no clima daquele lugar, né? Então, quando, por exemplo, eu estive na Holanda, quando eu fui visitar o jardim lá das tulipas, eu estava com um vestido que a estampa eram tulipas. Eu gosto disso, eu gosto dessa brincadeira, eu sou uma pessoa extremamente criativa, então isso acontece bastante. Quando eu entrei no cruzeiro, o look que eu escolhi foi completamente navy, look navy mesmo, que é aquela ideia do look marinheiro. Fiz aí um mix, brinquei com as cores do look navy, que basicamente são branco, azul marinho e vermelho, e trouxe também um mix de estampa, mas além do look de estampa ter a listra, que é uma coisa bem marinheira, eu trouxe aí junto para uma sobreposição esse blazer, que era um blazer que tinha, gente, na estampa dele as cores, né, de todo o outro, do restante do look, mas também tinha aí essas velas, né, esses pequenos barcos como estampa. Claro, é um look extremamente criativo, não é qualquer pessoa que goste de mix de estampa, mas eu faço sim uma sugestão para vocês, que de repente pensando em entrar no navio, que pense em cores que remetam, né, o mar, até porque vocês normalmente vão fotografar essa entrada, vão fotografar bastante, tem as fotos do próprio fotógrafo do navio que
você pode comprá-las depois ou não, ou mesmo as suas próprias fotos. Então, eu gosto, entrei no clima e fiz aí essa ideia do mix de estampa. Outra coisa que é imprescindível lembrar, que a gente tá falando de navio, é em relação aos calçados. É interessante saber que esse navio em particular era um navio muito grande, só de andares eram 19 andares. Então, se anda muito, muito mesmo. Pensar em calçados confortáveis faz toda a diferença para que o seu cruzeiro, para que a sua viagem flua da melhor maneira possível. Neste caso, eu estava de sapatilha essa que eu usei em vários outros looks, não só durante o cruzeiro, mas depois que a gente desceu e continuou a nossa Eurotrip. Para a primeira noite, eu escolhi aí o look muito estratégico, gente. Eu vou comentar com vocês estratégico por quê? Porque era uma saia que eu queria muito levar na minha viagem, que é essa saia lápis. Ela não amassa, nenhuma dessas duas peças amassa. São peças coloridas, mais quentinha. Veja, a blusa é uma blusa transpassada de fio. E a estratégia aqui é pelo seguinte, a saia ela é muito justinha ao meu corpo. Como eu sabia que durante o navio eu iria comer bem mais, além da conta, iria engordar, ela precisava, esse look eu precisava usar no primeiro dia, né, do navio, na noite, no jantar do navio, porque não iria servir mais nos próximos dias, se eu me conheço, até porque eu também incho bastante, gente. Então esse foi um look estratégico, é um look que não ocupou espaço, porque essa saia eu só usei durante toda a minha viagem uma única vez, então vale a pena também a gente ter essa ideia. Às vezes é interessante levar peças que você possa usar mais de uma vez, com certeza, para não levar lá muita coisa, mas nesse caso eu optei ainda assim, porque eu queria usar a saia e ela realmente não ocupa nada de espaço, você consegue enrolar, ela não amassa, ela é perfeita. Já no outro dia, quando nós fizemos a nossa primeira parada, eu estava aqui, ó, com esse lookinho aqui, do mesmo look que eu estou hoje, esse vestido aqui, vestido muito colorido. Nossa primeira parada aconteceu em Rotterdam, na Holanda. Tava aí uma dúvida em relação a qual seria o clima. A Holanda é um país que tem uma característica de ventar muito, também tem a questão da chuva, do frio, falei pra vocês, primavera, e minha escolha era que, embora fosse, né, um país que tem essas tendências em relação a estar nublado, frio, chuva e tudo mais, eu queria algo colorido, porque eu acho que combina demais com a Holanda, e combina demais com o meu estilo. Então, obviamente, o que eu tô mostrando pra vocês também é algo baseado na minha personalidade de estilo de vestir e de estilo viajante. E vocês sabem que existe essa diferença e é importante vocês conhecerem essas diferenças de vocês. Então eu tô mostrando baseado nisso. Então eu usei esse vestido, usei com a minha calça colorida, algo que eu também gosto muito de trazer, muito de usar, principalmente na Europa, que a gente vê muito por lá, inclusive isso. Trouxe ali uma meia calça colorida de uma das cores que pertence a esse vestido. E olha que bacana, à noite eu tava tão cansada, a gente andou tanto, que eu continuei com o mesmo vestido e aí só fiz um golpe de imagem, que foi só mudar a meia calça, tirar lá o cinto, né, que tava cinturando o vestido, tirei o cinto, troquei de meia calça, mudei o calçado também, né, coloquei ali um escarpão para ficar um pouquinho mais arrumadinha do que estava na viagem. Eu tava com uma outra bota essa super confortável, tem um salto, mas eu consigo andar, uma bota coturno, né, que eu usei, super confortável, bota essa que eu repeti várias vezes durante toda a viagem. E o calçado que eu usei à noite no navio, percebam também que ele tem um salto, né, ele é um saltinho aí um pouquinho mais grosso. Eu já levei ele em outras viagens também, porque embora ele seja um pouquinho mais arrumadinho, né, quase da ideia ali de um escarpão, mas ele é um pouquinho mais arredondadinho, ele me dá conforto, possibilidade de andar sem grandes perrengues. Agora eu quero entrar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre sugestões. Então, obviamente que eu mencionei para vocês a questão do meu estilo particular de ser, da minha forma de gostar né, do colorido e tudo mais. Mas, de qualquer forma, assim, vestidos de fio como esse, que você consegue usar em dias um pouquinho mais frio, mas também eles não são tão quentinhos assim, você consegue colocar com um tênis e tudo mais, funcionam demais para esse tipo de viagem. Vale a pena você ter essa percepção, obviamente enfatizando sobre peças que não amassem, que você não tenha que pedir, embora no cruzeiro você pode sim pedir para passar, mas é um custo bem elevado qualquer serviço que você venha pedir de forma separada no navio. Vamos lá para o nosso próximo dia. O nosso próximo dia é um dia de navegação, gente. Vou até entrar um pouquinho numa outra temática de um próximo vídeo, inclusive, que é sobre o aerolook, que é o look para você, né, passar ali, né, horas dentro do avião. Esse look deste dia, que era um dia todo de navegação, era um look que inclusive eu ia usar para viajar, né, para fazer o meu aerolook.
look, mas, como vocês percebem, ele é um look clarinho, né, de um verde clarinho, e quando chegou ali próximo dos dias de eu viajar, embora eu seja muito cuidadosa, eu falei isso no meu vídeo da minha mala de viagem, mostrei esse look, inclusive, disse que ia usar ele como aerolook, mas eu comecei a ficar um pouquinho preocupada. Mário bebe bastante vinho durante a viagem, vinho tinto, e além disso, começou a esfriar um pouco mais, e aí eu tive realmente a preferência por usar um aerolook preto. E esse aerolook, então, ficou para eu poder usar no dia de navegação. Por quê? Super confortável, usava com tênis. Se eu fosse fazer alguma atividade no navio, atividade de uma caminhada a mais, ou mesmo uma atividade de uma brincadeira, jogar tênis de mesa ou algo assim, super confortável, posso me agachar, posso, enfim. Além disso, ele dava uma sobreposição, porque, digo a vocês, tava frio. Muito embora eu mostrei para vocês no vídeo do navio como tinha gente na piscina, pra mim tava frio. Então, assim, essa foi uma escolha que eu fiz durante a manhã toda, né, de navegação. A gente acordou mais tarde, coloquei essa roupa. Depois eu acabei trocando, usando um outro look, porque já tinha dado aí uma esquentadinha. E aí eu quis, né, ficar um pouquinho mais arrumadinha. Coloquei essa saia, coloquei essa t-shirt, aí soltei o cabelo. E esse foi o meu segundo look do dia. Já à noite, neste dia, nós estávamos no fatídico dia que eu sei que preocupa muita gente, que é a noite formal. A noite formal consiste normalmente na ideia relacionada que seria a noite do comandante. E aí vem um ponto bem importante em relação ao cruzeiro na Europa. Diferente do que acontece no Brasil, na Europa a gente percebe muito que não existe tanto cuidado assim em relação aos looks, principalmente aos looks da noite, gente. Então as pessoas são muito mais tranquilas. Tinha assim gente, né, mulheres com longos, existia homens de smoking, de ternos, blazer, mas a gente via muita gente, inclusive de bermuda, claro, não jantando no restaurante formal, que no restaurante formal ele existe um dress code sobre calça, né, para homens, calça comprida para homens, mas o fato é que você vê meio que de tudo. Eu coloquei um look também como a ideia que eu sempre penso e sempre recomendo às pessoas hoje na questão de cruzeiros, de vestir para cruzeiro, principalmente à noite, que é a maior preocupação, é como você se vestiria para ir num jantar, ou na noite mais formal, se você quer estar mais arrumado, como você iria num aniversário, no aniversário de 15 anos, ou talvez num casamento. É mais ou menos a mesma ideia, a mesma pegada, e você precisa se sentir bem. Não vá com longo, único, exclusivamente, porque achar que deve. Você tem a opção de ir bem arrumada, dentro do seu estilo, e não vai fazer feio. Não precisa se preocupar, principalmente cruzeiro na Europa, gente. Então a minha escolha aqui foi realmente, ainda continuo trabalhando na meia calça, todos os meus looks praticamente, só o look do branco que não teve minha calça, todos os outros teve minha calça. Eu brinco muito com essa ideia de trocar a minha calça pra fazer, né, o look, a composição do look. Trouxe aí os elementos, um look cinza e tudo mais. Acabei ficando com um pouquinho de frio, depois eu tive que fazer uma sobreposição com um casaquinho e tá tudo certo. Eu tava me sentindo super bem. Via que as pessoas, na sua maioria também, todas elas estavam muito tranquilas em relação a essa noite, que tem muita gente que se preocupa. Confiando aí na previsão do tempo, deixei as pernocas de fora pra esse próximo look. Fiz aí uma composição de saia, t-shirt, coloquei ali um lencinho pra dar uma incrementada. Eu acho sempre legal a gente conseguir incrementar o nosso look, um look que seja simples, afinal de contas você tava com uma saia, uma t-shirt, tênis nos pés, mas trouxe aí um elemento para dar aquela incrementada, para trazer um pouquinho do que é a minha personalidade de estilo, a minha assinatura de estilo. Também fiz uma sobreposição com um casaco na mesma cor da saia, isso porque realmente tava dizendo que ia esquentar, mas sabe aquele ventinho? A gente tava descendo ali na Irlanda e, portanto, eu achei interessante fazer esse tipo de composição do look, era confortável, eu poderia, não só poderia, como andei bastante e me senti super satisfeita com esse look, com a estrutura dele e com tudo que ele me proporcionou dentro do meu estilo e a forma que eu gosto de me sentir durante viagens, principalmente que eu tenho que caminhar bastante. E fotografar com estilo, né, gente? Porque, afinal de contas, o que fica da viagem depois que a gente volta além dos boletos? As fotos. Então, vamos sempre caprichar aí nos looks, mostrar, né, a nossa comunicação visual através também dessas fotos que ficam da nossa viagem. Já pra noite, então, tivemos aí a noite do branco. A noite do branco é uma situação à parte. Por quê? Sou uma pessoa de frio, né? Eu sinto muito frio. E aí, a hora de fazer a mala, eu sabia que existia essa noite. Essa é uma noite temática que
basicamente quase todos os cruzeiros dispõem dessa noite. É obrigatório? Você vai ser impedido de entrar em algum lugar se você não estiver de branco? Não, gente, não vai ser impedido. Mas é legal você entrar no clima e, como vocês podem perceber, muita gente entra no clima. A maioria das pessoas entram no clima da noite do branco e estão lá de branco, ou, né, com algum fundo, alguma estampa que tenha lá um fundo branco e tudo mais. Eu digo que ela é um pouquinho complicada por conta da questão do clima, como eu falei, né? A gente tava fazendo o quê? Um cruzeiro que vai para uma região mais fria. Eu sinto frio, então assim, o branco, no que eu achei ali na composição que eu fiz, embora o meu body ele era de manga comprida, ainda assim ele era bem fininho e me deu aí um pouquinho de frio. Trouxe aí uma composição de branco com off-white, que acho que super funciona, junto com um sapato que eu já tinha usado outras vezes. Então essa que é a ideia. Eu não ia levar mais o sapato branco inteira de branco, eu tava levando aquele sapato, porque aquele sapato, o que acontece? Combinou com o meu primeiro look, então ia combinar com outros looks que eu também usei durante a viagem. E essa é a regra que você tem que pensar na hora de fazer mala. Otimizar. Uma peça, usar várias vezes. Você pode usar uma peça para usar uma única vez? Claro que pode, que foi o caso, por exemplo, desse look branco. Eu não usei mais ele durante a viagem, mas é bem interessante você pensar de forma pontual nisso. Fora o look de branco, fora essa festa temática, no meu cruzeiro teve só as duas situações, a noite formal e a noite de branco temático. Eu sei que existem outros cruzeiros que têm outras noites temáticas, mas não foi o caso desse cruzeiro específico. Como a gente tá falando dele, eu não vou entrar aqui em outras situações, mas logo farei um vídeo, sim, falando sobre as possibilidades de festas e possibilidades, né, de que você pode levar na sua mala, sugerindo aí algumas outras coisas, talvez aí num cruzeiro maior. Me conta aí o que você quer. O que você quer que eu fale? Que estilo de mala de viagem que você deseja que eu fale? Me conta nos comentários que vou fazer. Vou atender pedidos aqui. Já tem alguns pedidos aqui, vou atender outros pedidos também. Tivemos um outro dia inteiro que foi só navegação, que na verdade desceríamos numa cidade que agora me fugiu o nome de uma das cidades na Inglaterra que nós iríamos descer, mas acontece que por conta do mau tempo o navio não parou. Portanto, mais uma vez, eu repeti meu look confortável. Aquela calça, eu trouxe uma malha branca. E foi com aquele look que eu fiquei o dia inteiro. A gente tava bem cansado já, a gente já tinha andado bastante, festejado bastante à noite, então eu preferi aí ficar bem tranquila e com um look muito confortável durante o dia do cruzeiro. Já à noite, eu escolhi aí uma malha, um vestido que também é muito tranquilo de pôr em mala de viagem. Ele é muito interessante, primeiro porque assim, é um vestido preto, de malha, fio, aonde conseguimos compor muitas possibilidades de looks. Eu tenho um vídeo aqui, que é o vídeo da mala de viagem, onde eu mostro como esse vestido você pode montar várias possibilidades de looks. Por conta do comprimento, você pode deixar ele mais comprido, você pode deixar ele mais curto, você pode compor ele com outras peças, e foi esse o vestido escolhido por mim nessa viagem para usar como último look de noite, último jantar da minha viagem de navio, assim, preto, para me despedir. É o luto de acabar essa viagem, basicamente isso. Bem dramática, mas é a realidade, porque quando chegar no último dia, gente, na última noite, que daí você já tem que arrumar a mala para deixar lá fora, para o pessoal pegar e tudo mais, que é assim que funciona, né, a viagem de cruzeiro. Confesso pra vocês que dá um apertinho. E aproveitando falando isso pra vocês, por que é interessante vocês não levarem tantas malas, mesmo tendo a possibilidade de levar aquilo que realmente é necessário na viagem? Porque, gente, não tem nada mais triste que essa última noite do cruzeiro, que é a noite que você tem que deixar pra fora todas as malas que vão ser despachadas, você só vai ficar com a tua mala de mão, você começar a perder tempo, que você já ainda quer curtir um pouco mais o navio, ajeitando mala, arrumando mala, deixando mala lá fora da cabine. Então, vão por mim, faça aí, veja, assistam vários vídeos, tenha várias opções em mente, mas não cometa excessos de bagagem, mesmo que vocês possam cometer, mesmo que vocês não vão pagar nada por isso, porque não vale a pena. Combinado? E já pra ir embora, né? Ai, gente, embora. Então, assim, esse dia era um dia que a gente ficaria depois todo dia em Londres, passearia em Londres, então tinha que haver uma atenção em relação ao look escolhido. E aí sempre a ideia aqui é justamente pensar no conforto dos pés, pensar nessa questão de caminhada, pensar ter muito em mente todos esses itens na hora de escolher os looks. E é isso, gente. Esses foram os meus looks escolhidos para fazer essa viagem de cruzeiro, para, né, ficar contente aí com a forma que eu estava me mostrando, que eu estava comunicando para as pessoas quem eu sou, um pouco da minha criatividade
personalidade, da minha personalidade de estilo de vestir e de estilo viajante. Sei que cada um tem aí suas particularidades. Eu realmente espero ter ajudado você a pensar nisso e fico aqui no aguardo que você me proponha qual seria uma mala ideal, qual é o seu estilo viajante ou o seu estilo de vestir pra gente pensar em looks pra você. Se você não curtiu ainda esse vídeo, ó, corre aí, aproveita, curte, segue o canal, siga pelas minhas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.